Se você abrir agora a plataforma do Tesouro Direto ou da corretora que você usa, você vai ver o Tesouro Direto entregando taxas exatamente como essa que estão na tela. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 13,94% ao ano no Tesouro Pré-fixado de 2032. E aí, quando você bate essa taxa, você olha, nossa, eu vou ganhar quase 14% ao ano nos próximos 6 anos, sem risco nenhum. É evidente que isso vai gerar para você aquela dúvida, faz sentido ou não faz sentido eu alocar nesse produto? E nesse vídeo eu vou te explicar como que você analisa se esse produto faz sentido ou não só nessa taxa de 14% ao ano, praticamente, mas também em outras taxas em outros momentos do mercado. E a gente vai analisar o porquê que nós chegamos nessa taxa de 14%, como que você vai olhar para outros indexadores e entender se faz sentido você alocar no pré-fixado, no IPCA+, ou numa Selic, e a partir disso, no final, vou te entregar a conclusão de se faz sentido ou não você investir no Tesouro Pré-fixado 2032 hoje. E para a gente começar, é fundamental que você entenda que investir no Tesouro Pré-fixado não é a mesma coisa que você investir num CDB pré-fixado. Quando você compra um CDB pré-fixado, você vai lá na corretora, coloca o seu dinheiro, compra aquele CDB que você comprou e você vai ver o seu patrimônio subindo em linha reta todos os dias com uma leve performance positiva, te entregando ao final do ano a taxa que você contratou, 14%, 15%, dependente da taxa que você comprou. No Tesouro Direto, isso não acontece porque existe um fenômeno chamado marcação a mercado. A marcação a mercado, na verdade, ela é uma consequência da negociação desses ativos do Tesouro Direto todos os dias pelos grandes investidores, pessoa física, investidores institucionais, investidores estrangeiros como um todo. Então, essa marcação a mercado, ela faz o preço oscilar. Quando a gente olha, por exemplo, para a própria marcação a mercado do Tesouro Pré-fixado 2032 aqui na tela, você vai ver que o preço dele cai, o preço dele sobe, dependendo da taxa que o mercado entrega. E olha que legal, quando a gente clica na taxa, você vai ver que ela é inversamente proporcional. Ou seja, quando a taxa sobe, o preço cai. E quando a taxa cai, o preço sobe. Por que isso acontece? Vamos supor que você comprou o pré-fixado de 14% hoje. E amanhã esse ativo está pagando 13% ao ano e não mais 14% como você comprou. Então o mercado vai falar, olha fulano, né? O seu ativo paga 14%. O que eu tenho disponível é de 13%. Então eu vou te pagar um valor a mais para você me entregar esse ativo que paga 14%, e aí eu fico com uma rentabilidade maior, e você também saiu com lucro dessa operação. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se amanhã esse título estiver pagando 15% ao ano, o mercado vai te dizer, olha fulano, eu posso comprar 15%, então se você quer me vender, você tem que me dar um desconto aí, né? Faz esse ativo valer menos, e aí eu compro de você. Então essa taxa de retorno, ela vai balancear o preço dos ativos no mercado financeiro. Isso na verdade é mais complexo do que isso que eu estou te ensinando, mas é só para você entender que você pode comprar esse tesouro direto e amanhã você acordar negativo numa renda fixa. É normal que você faça isso. Mas no tesouro pré-fixado, assim como no CDB, se você levar até o vencimento, você vai receber exatamente aquele valor que você combinou com o governo federal. Então, comprando hoje, você leva 13,94% ao ano, lá em janeiro de 2032. Quando a gente vai simular um investimento nesse produto, e a gente coloca aqui 100 mil reais, só para a gente facilitar o cálculo, e eu não vou investir todos os meses, eu vou colocar somente um aporte, tá? Por que eu faço isso? Só para reiterar, se a gente investir de novo, colocar aqui 30 reais todos os meses, o Tesouro ele vai considerar nessa simulação que sempre que eu for reinvestir, eu vou reinvestir a uma taxa de 13,94% ao ano. E isso não vai acontecer, porque essa taxa ela varia todos os dias. Então, se você pegar hoje 100 mil reais e colocar nesse produto, você vai receber lá na frente R$ 189.084, ou seja, você vai ter uma performance líquida, já tirando todos os impostos e taxas, de 89%, ou seja, você aloca hoje, recebe 89% durante os próximos 6 anos. Mas tem outra coisa que também tem que chamar a sua atenção, Pedro, por que a gente tem uma taxa de 14% ao ano sem risco nenhum? É uma taxa muito alta para um ativo que não entrega um risco de um CDB ou algum crédito privado em geral. Para relembrar todo o cenário, caso você esteja isolado numa bolha, a gente está com uma guerra no Irã, essa guerra no Irã fechou o Estreito de Hormuz, e aí o preço do petróleo subiu. Quando o preço do petróleo sobe, a gente tem uma estimativa de inflação mais alta. E essa inflação mais alta esperada pelo mercado faz com que os bancos centrais tenham dificuldades em reduzir as taxas de juros. Então o Banco Central do Brasil ele não vai conseguir reduzir a taxa de juros para 10, 11% no final do ano de 2026, como se estimava em janeiro deste ano. E isso faz com que também o pré-fixado tenha que ter uma taxa maior. Porque imagina, você tem uma Selic de 14,5% hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, se você vai vender um tesouro pré-fixado de 10%, você não vai captar recurso nenhum, porque você vai alocar no tesouro Selic, e aí você fica lá com 14,5% ao ano. Então o tesouro pré-fixado ele tem que te entregar uma taxa maior, resultado dessa incerteza global. Além disso, existe um comparativo da taxa do Brasil com a taxa dos Estados Unidos, que é
considerado o ativo mais seguro do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, os juros de 10 anos, ou seja, a expectativa da taxa de juros dos Estados Unidos, chega em quase 5% ao ano. Então, pensa no investidor, ele vai ganhar 5% nos Estados Unidos, que é considerado o grande mercado do mundo, e o dólar sendo a reserva de valor do mundo todo, ou ele vai tentar 14% ao ano no Brasil? Ele vai ter que fazer os cálculos, ele vai ter que entender o que faz mais sentido para ele. Então, quanto maior a taxa do Brasil, quanto maior a taxa que o Brasil entregar, mais chances do Brasil tem de captar recursos e fechar, né, as contas do governo em termos de captação e depósitos, né, e resgates no positivo. Então, dito isso, chegamos nessa taxa de 14% justamente por conta de um cenário de incerteza. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Entender se faz sentido você levar 14% ao ano daqui para frente nos próximos 6 anos, ou se não faz sentido você levar os 14% e alocar ou em CDI ou em ativos ligados à inflação, principalmente vinculados ao IPCA. E para fazer esse cálculo com você, eu quero começar falando do CDI. Então, eu vou comparar o pré-fixado com as expectativas do CDI. Por que eu vou fazer isso? Porque a expectativa do CDI ela é super importante para balizar o que a gente vai fazer na nossa carteira de investimentos sempre. E quando a gente abre o Boletim Focus do mercado financeiro, que reúne as principais estimativas dos principais economistas do país, a gente tem um Boletim Focus que vai nos entregar resultados bastante interessantes. Antes de apresentar para você, quero fazer um disclaimer rápido, tá? Esse Boletim Focus, ele representa as expectativas do mercado no dia que eu estou gravando. Ele tem um índice de erro muito grande, claro, mas isso acontece porque o cenário ele vai mudando. Então, em janeiro, a gente não sabia que ia estourar uma guerra no Irã. Agora estourou a guerra no Irã, a gente não sabe se vai acabar a guerra. Então, o Boletim Focus ele tem esse índice de erro porque ele é muito em real time, né? Então, toda segunda-feira o Banco Central vai lá e reporta esse relatório, então por isso que ele muda bastante. Quando a gente olha para a taxa Selic do Brasil, o mercado estima que a Selic vai terminar o ano em 13,25%. Vai terminar 2027 em 11,25% e aí 2028 e 2029 em 10% ao ano. Então aqui a primeira mensagem que o Boletim Focus nos passa é, olha, não teremos uma Selic acima de 14% ao ano. É a primeira mensagem que a gente tem que analisar. Então eu tenho a chance de comprar um ativo que paga 14% ao ano e a Selic esperada dos próximos 4 anos não está acima de 14% ao ano. Então isso já é um bom indicativo de que eu sim vou ter um retorno acima do CDI, acima da Selic, no ativo pré-fixado pagando praticamente 14% ao ano. Pedro, então qual é a pegadinha? Está tudo muito maravilhoso até agora, qual que é o risco disso aqui, né? Porque se fosse muito bom e 100% eficiente, eu colocaria todo o meu patrimônio nesse produto. O grande risco de você alocar no Tesouro Pré-fixado hoje é que você tem dois riscos principais. O primeiro deles é que o mercado esteja completamente errado e a Selic não caia abaixo de 14% ao ano nos próximos 4 anos. Esse é o risco que você corre e isso vai acontecer principalmente se a inflação ficar muito alta. O segundo risco é justamente por conta da inflação. Se a inflação bater 20% nos próximos anos, né, em média, por exemplo, você vai ter um ativo que te paga 14% ao ano e o IPCA vai subir 20% ao ano. Então, no fim, você perdeu poder de compra ao longo dos anos. Então, você tem que analisar sempre o risco em relação à Selic e o risco em relação à inflação. Quando a gente fala da Selic, parece que a gente tem uma oportunidade aqui, porque o mercado está nos dizendo, olha, eu não vejo uma Selic em 14% ao ano em média nos próximos 4 anos. Então, me parece aqui que a gente já tem um ponto positivo para o tesouro pré-fixado. A segunda via de análise tem que ser a inflação. Porque, de novo, se você compra um ativo que paga 14% ao ano e a inflação fica em 15% ao ano nos próximos 6 anos, você perdeu, né, dinheiro e poder de compra. Então, quando a gente analisa o viés da inflação, nós temos dois principais pontos para analisar. É o IPCA, o que o mercado estima do IPCA nos próximos anos, e a taxa fixa que o produto vai te pagar. Porque sempre que o Tesouro Direto ele vincula ao IPCA, é sempre IPCA mais alguma taxa. Então vamos falar do IPCA primeiro, tá? No IPCA a gente tem uma estimativa de 5,04% no final desse ano, ou seja, o mercado estima uma inflação de 5% nesse ano, uma inflação de 4% em 2027, 3,65% e 3,5% em 2029. Ou seja, o mercado mais uma vez falando, olha, eu não vejo uma inflação acima de 14% ao ano. Então já é mais um sinal de que, olha, provavelmente estamos diante de uma grande oportunidade para você fazer dinheiro com a renda fixa. Só que qual é a mensagem que você tem que analisar aqui, principalmente quando a gente fala de 2026, tá? Essa inflação de 5,04%, ela é um grande sinal vermelho no mercado. Por quê? A meta do Banco Central é até 4,5%. Então o mercado fala assim, olha, Banco Central, você tem que me entregar uma inflação até 4,5% porque você me falou que isso é saudável. Mas ao mesmo tempo o mercado fala, olha, Banco Central, eu estou calculando aqui que vai ser 5% essa inflação, então está acima da sua meta. Quando a inflação está acima da meta, o que o Banco Central costuma fazer? Ele costuma manter a taxa de juros mais alta e com isso ele tem que normalizar essa inflação. Então aqui que está o grande risco. Lembra que eu falei, né? Se o CDI ficar acima de 14% ao ano por muito tempo, você vai perder retornos comparativos em relação ao pré-fixado. Mas quando a gente olha na média dos próximos 4 anos, a gente tem uma inflação média aí de 4,5%, 4,3%, às vezes até menos que isso, tá? Eu estou jogando ali 2028, 2029 um pouquinho mais para cima. Então,
uma inflação muito legal. Mas, Pedro, beleza, eu tenho uma inflação de 4, 4,5%, mas e essa taxa a mais do IPCA? E como é que está no mercado? Voltando lá para os ativos do Tesouro Direto, eu tenho aqui no Tesouro IPCA 2032, que é exatamente o mesmo vencimento do pré-fixado 2032, eu tenho aqui uma estrutura de IPCA mais 7,76. Ou seja, eu pego o valor da inflação, somo com 7,76 e aí eu saio com a minha rentabilidade estimada do futuro. Então, se eu fizer o cálculo inverso, eu vou chegar no que o mercado está me dizendo. Então, vamos lá. Se eu pegar 13,94 e subtrair 7,76, eu vou chegar num patamar próximo de 6,30%. Ou seja, o mercado me falando, olha, eu acho que a inflação média dos próximos 6 anos vai ser de 6,30%. Só que o mesmo mercado está me falando que a inflação média dos próximos anos vai ser 4, 4,5%. Então aqui eu tenho uma relação muito boa com esse título aqui. Porque se eu acho que a inflação não vai ser de 6,3% ao ano nos próximos 6 anos, acho que vai ser menos, eu tenho uma oportunidade no pré-fixado. Se eu acho que a inflação média dos próximos 6 anos vai ser mais que 6,3%, aí eu não posso analisar o pré-fixado e eu deveria analisar os ativos vinculados à inflação. Então 6,3% é acima da expectativa que o Boletim Focus nos entrega hoje. E só trazendo mais informação, é acima da expectativa do Boletim Focus há algum tempo. O Boletim Focus não entrega previsão de IPCA acima de 6,3% há muito tempo, tá? Então, eu tenho aqui uma simetria mais um ponto positivo para o Tesouro Pré-fixado. E aí, para a gente concluir e fazer um grande resumão, eu acho que sim, vale a pena você investir nesse Tesouro Pré-fixado. E aí, o que vai mudar? É o risco que você vai correr. Quando você investe no ativo pré-fixado, você sempre corre o risco de a inflação subir repentinamente ou de a Selic não cair. E aí, comparativamente com a inflação e com a Selic, você teria um retorno muito pequeno adicional ou até abaixo, né, do CDI, abaixo do IPCA, dependendo de como forem esses indicadores nos próximos anos. E também um outro ponto é você entender quantos por cento da sua carteira você vai alocar. Então, pô, Pedro, eu acredito que o pré-fixado é uma oportunidade até 2032, mas você alocar 10% do seu patrimônio nisso aqui, você vai correr um determinado risco. Você alocar 50% do seu patrimônio aqui, você vai correr um risco muito maior. Então você tem que dosar também o peso. E a grande ideia desse vídeo aqui é dar um start para você ir pesquisar sobre esse ativo. Não é para você sair comprando só porque você viu aqui o que eu falei. Não, vai lá, analisa, se aprofunda nessas teses, faz os cálculos mais aprofundados do que eu fiz e chega às conclusões de quantos por cento da sua carteira você vai alocar no Tesouro Pré-fixado ou não. Se você não vai alocar em outras teses de investimento. Se você quer ajuda para esse processo de decidir quantos por cento da sua carteira você vai alocar no pré-fixado, se faz sentido você ter o pré-fixado, ou se faz sentido você investir em dólar, enfim, diversificar em outras teses, eu vou deixar o link da consultoria aqui na descrição para você falar diretamente comigo e a gente montar um plano de investimentos para você. Porque a escolha de um produto financeiro não vai bater somente na rentabilidade, tá? Isso é um ponto que muita gente esquece. Tem aspectos tributários, tem aspectos sucessórios, tem aspectos até do próprio imposto de renda, né, da declaração do IR, se faz sentido ou não você ter ativos isentos, ou se faz sentido você ter um tesouro pré-fixado. Então, muitos outros fatores vão modificar se faz sentido ou não pré-fixado. Aqui eu olhei sob a ótica do rendimento, mas também no seu planejamento como um todo podem ter outras métricas e diretrizes que fazem mais sentido na escolha de um produto. E aí, só para ressaltar de novo, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, você tem que analisar. Esse vídeo é para dar um start, olha, eu estou dizendo para você que faz sentido você analisar isso. A partir daqui, é seu tema de casa entender se faz sentido ou não para a sua estratégia de investimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E eu vejo você no vídeo que vai ficar aí na tela.